As falhas dos procedimentos odontológicos podem ser causadas por alterações sistêmicas e isso pode estar diante dos seus olhos sem que você veja. Olá, aqui é Pamela Pérez e seja muito bem-vindo a esta segunda Masterclass Segredos do Sangue, onde eu vou te mostrar que as pequenas alterações sistêmicas dos seus pacientes podem estar comprometendo o sucesso dos seus tratamentos odontológicos. Pode ainda estar diminuindo a longevidade dos seus procedimentos e também pode estar deixando você exposto às mais variadas intercorrências clínicas, que não só podem expor os seus pacientes a riscos de saúde, como também podem ser um ponto de fragilidade judicial na sua profissão. Antes de começar com a aula de hoje, eu quero agradecer todos os comentários, e-mails e mensagens que eu tenho recebido nos últimos dias. Eu fiquei muito feliz em ver essa comunidade de dentistas que estão firmes e determinados a aprender e a ouvir o que diz as células dos seus pacientes, através da interpretação de exames laboratoriais de interesse da odontologia. Na aula passada, eu mostrei os riscos que muitos colegas estão correndo quando não entendem o impacto negativo que pequenas alterações sistêmicas podem ocasionar, tanto na cicatrização como no metabolismo de tecidos moles e duros e mesmo na longevidade dos mais variados procedimentos na odontologia atual. Se por algum motivo você ainda não viu a minha primeira Masterclass, a minha recomendação é que você pare agora de ver essa aula de hoje e procure aqui na página o acesso para a aula anterior. Simplesmente porque essa aula de hoje é a continuação da aula anterior e também porque o que foi ensinado lá é mandatório para que você aproveite a aula de hoje de uma forma completa e não fique boiando em alguns assuntos que foram introduzidos lá, mas que vão ser aprofundados aqui. Dados todos os recados, então é a hora de aprofundar no tema da aula de hoje, que são os 4 pilares da segurança na leitura e interpretação dos exames laboratoriais. Do ponto de vista clínico, tanto para tratamentos como para o acompanhamento do caso, eu vejo que na prática do dia a dia, dentistas que dominam os segredos do sangue conseguem planejamentos muito mais blindados, como também conseguem mais previsibilidade na execução segura dos seus casos clínicos. Eu divido esses segredos do sangue em 4 pilares de conhecimento, que nós vamos juntos aprender a partir de agora. Então separa aí papel e caneta para não perder nada do que a gente vai falar daqui para frente. Os profissionais que dominam os 4 pilares são aqueles que sabem os segredos do sangue e na prática clínica são profissionais seguros e não caem em armadilhas. O primeiro pilar é a anamnese blindada. As anamneses tradicionais mais parecem fichas onde muitas perguntas parecem estar ali deslocadas ou não fazem a conexão entre a resposta e o real significado clínico. Eu mesma já estudei diversos modelos diferentes de anamnese e posso afirmar que muitas delas não se aplicam à realidade atual dos nossos pacientes. Muitas foram simplesmente traduzidas de alguma língua estrangeira, outras dezenas são simplesmente cópias delas. É claro que o meu papel aqui não é criticar modelos antigos, mas sim mostrar para você que está fazendo parte desse grupo de dentistas da nossa Masterclass que a anamnese tem 2 grandes funções no nosso dia a dia e que as 2 são muito importantes. A primeira função da anamnese é iniciar a blindagem jurídica do nosso trabalho, algo que eu vejo que tem muita gente que ainda está dormindo no ponto. E eu tô falando da exposição a processos judiciais. Para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, o número de pedidos de indenização triplicaram nos últimos 5 anos. E em 92% das condenações, a falta de documentos na anamnese é citada como um argumento de condenação. É como ser pego no bafômetro. Não dá para se defender dizendo que não houve acidente. É claro que se envolver em um acidente estando alcoolizado é um problema muito mais grave, mas só de ser flagrado nessas condições já é uma tremenda dor de cabeça. Com a anamnese é a mesma lógica. Incluir um método de anamnese atualizada para o paciente brasileiro de hoje na sua rotina clínica é um aspecto de segurança que deve se seguir para todas as situações onde há atendimento a qualquer tipo de paciente, independente da complexidade do caso ou do tipo de procedimento. Um ponto fundamental sobre a anamnese é que ela é um registro momentâneo daquilo que você está vendo
ouvindo ou supondo que possa estar acontecendo com o seu paciente naquele exato momento da consulta. Ou seja, é importante reforçar que a anamnese tem prazo de validade e por isso mesmo a minha primeira recomendação é que você faça uma reflexão e veja se tem o hábito de atualizar esse documento. Aí vem a grande pergunta: de quanto em quanto tempo? Bom, a resposta não é exatamente embasada no tempo, mas sim nas condições. Segura essa informação que eu vou explicar isso daqui a pouco. Antes, deixa eu contextualizar para você. É importante que você inclua na sua anamnese perguntas abertas, porque isso faz toda a diferença na qualidade da informação e até mesmo na veracidade delas. Quando você faz perguntas de sim ou não, ou pergunta quantas vezes o paciente escova os dentes, por exemplo, a tendência é que o paciente aumente aquilo que ele faz de certo e diminua aquilo que ele faz de errado. Isso não é necessariamente uma mentira dele, mas eu gostaria que você levasse em consideração que as pessoas em geral têm muita dificuldade de reconhecer seus erros, como por exemplo, exagero em bebida, comida ou falhas dos hábitos de higiene oral. O que eu percebi é que se você deixar perguntas abertas sobre o dia a dia do seu paciente, você pega informações muito mais importantes. Além do que, ajuda a ganhar a confiança do paciente, porque quebra aquele ar de interrogatório e passa mais a ideia de uma conversa amistosa, mais natural. Um exemplo disso é pedir para o paciente falar sobre o dia a dia dele. E sabe por que isso é importante? Porque ouvindo a resposta dele, você vai saber se esse paciente é uma pessoa que vive na correria, é uma pessoa atarefada, sem tempo livre para descansar direito, para comer direito e até o nível de estresse dele. Nós sabemos, por exemplo, que pessoas estressadas normalmente se alimentam mal, dormem menos do que deveriam e geralmente são sedentárias, e que tudo isso quase sempre leva a altos níveis de cortisol, baixa da imunidade e até picos de hipertensão. Mas atenção! Mesmo hoje, por mais que a literatura reforça cada vez mais a importância de se fazer exames de sangue, ainda tem um grupo de dentista que acha que só os casos complexos precisam desses exames. E quem pensa assim está completamente equivocado. E o pior, está exposto. E eu vou te provar isso. Dois exemplos típicos são a Dona Maria e o seu José, pacientes que têm mais de 30 anos e estão com leve sobrepeso. Só esses pacientes hipotéticos, que nós vamos usar aqui de exemplo, chegam a representar mais de 50% dos casos de muitos profissionais. Tem um grupo de informações sobre a Dona Maria e o seu José que você só vai ficar sabendo com exames laboratoriais e essas não podem ser ignoradas. Nos casos de exames laboratoriais, o tipo de informação que você precisa buscar depende basicamente do que você concluiu lá na anamnese blindada. Aqui nessa Masterclass, por uma questão de tempo mesmo, eu preferi focar em uma dessas informações e me aprofundar bem nela com você. Mas na próxima aula, a gente vai se aprofundar também em outras condições que podem ocorrer com os nossos pacientes. O ponto de agora vai ser a glicemia. Olha só, várias pesquisas mostram que a incidência de diabetes aumentou 60% nos últimos 10 anos no Brasil. E a razão para isso vai muito além do descaso com a própria saúde. Na verdade, o que se conhece como vida moderna ou a correria do dia a dia faz com que as pessoas comam muito mais alimentos prontos, processados ou ultraprocessados, que são pobres em nutrientes e ricos em açúcar. O resultado disso é que hoje 40 milhões de brasileiros estão pré-diabéticos e nem sabem disso. Isso representa a população de todo o estado de São Paulo. E provavelmente você já sabe que pacientes diabéticos respondem muito mal a praticamente qualquer tratamento odontológico. As infecções do tecido mole aumentam e os impactos no periodonto também são muito mais graves. Além disso, o reparo fica comprometido, a hemostasia também é afetada, as reabsorções ósseas são mais intensas e mesmo os trabalhos concluídos podem ser totalmente perdidos em muito pouco tempo.
Até mesmo a simples moldagem pode se tornar um grande desafio nesses pacientes. Talvez você até já saiba disso que eu te falei. Talvez você mesmo já tenha tido problemas clínicos difíceis de resolver, como as das Donas Marias e dos seus Josés do seu consultório. Ou mesmo tenha tido perdas parciais de alguns trabalhos por influência da diabetes. Agora, o que eu vou falar talvez esteja passando desapercebido no seu dia a dia. E é basicamente o seguinte: considera-se que uma glicemia de 140 é um resultado relativamente normal. E o diagnóstico de diabetes é atribuído a pessoas com glicemia em jejum acima de 200. E todas essas complicações cirúrgicas, de hemostasia, de resposta biológica, afetam esse grupo de pessoas. Agora, as Donas Marias e seus Josés representam um grupo de 4 milhões de pessoas que estão na faixa intermediária, ou seja, elas têm glicemia aumentada, mas ainda não são diabéticas. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: será que uma pessoa com glicemia de 145 é igual a uma com glicemia de 190? E mais do que isso, será que uma pessoa que está com glicemia a 180 pelos últimos 5 anos tem a mesma resposta biológica de outra com os mesmos 180 há apenas 5 meses? Vamos entrar comigo um pouco mais fundo para a gente ver o impacto disso no dia a dia do cirurgião dentista? O que vem acontecendo é que as Donas Marias e os seus Josés, por estarem em uma faixa etária acima de 30 anos, com leve sobrepeso e em uma faixa pré-diabética que quase sempre é ignorada, estão silenciosamente glicando várias moléculas do corpo deles. E isso influencia no seu tratamento odontológico. O que eu quero te mostrar é que o excesso de açúcar causa dezenas de alterações, talvez centenas, muito antes de o paciente ser diagnosticado com a diabetes. Eu vou exemplificar isso mostrando como pode estar o paciente pré-diabético, ou seja, quem não tem a doença diabetes instalada e que passa despercebido todos os dias nos consultórios de muitos colegas. A glicose é uma molécula altamente reativa e mesmo os pequenos excessos já vão fazer com que essa glicose livre procure algumas outras moléculas para se conectar com ela. Essa reação no nosso corpo é chamada de glicação e acontece com várias moléculas e tecidos diferentes do nosso corpo. Por exemplo, se a glicose está um pouco elevada, a taxa de hemoglobina glicada estará elevada também, porque uma das moléculas que a glicose gosta de se conectar é a nossa hemoglobina, a mesma que faz o transporte de oxigênio. Esse aumento da hemoglobina glicada vai diminuir a oxigenação dos tecidos moles e duros, porque a hemoglobina, que deveria estar transportando oxigênio, vai estar ocupada carregando a glicose. Isso por si só já desencadeia vários probleminhas e alguns problemões. Por exemplo, alteração na remodelação óssea, com mais reabsorção e menos aposição de osso, o que afeta movimentações ortodônticas, implante, enxerto e qualquer intervenção que dependa do tecido ósseo para ser bem sucedida. Só que a glicose também vai se conectar com o colágeno, e esse colágeno, na presença de excesso de açúcar, também vai sofrer o processo de glicação. Como você sabe, o colágeno é a proteína mais abundante do nosso corpo. E esse colágeno alterado pela glicose também vai impactar na remodelação óssea. Isso porque aquele colágeno glicosado vai estar alterando tudo que dependa do colágeno para acontecer. Da mesma forma, os tecidos moles também vão ser afetados pela glicação. E a consequência disso é que as Donas Marias e os seus Josés do dia a dia vão ser sempre um tipo de paciente com resultados abaixo do que era esperado para eles. Eles vão ter mais alveolites do que a média. Aliás, eles estão deslocando a média da alveolite lá para cima. Esses são pacientes que vão ter uma ortodontia muito mais complicada, com muita chance de reabsorções, com muito mais chance de gengivite, que vai dar muito mais trabalho para o ortodontista e que muito provavelmente vai ter um resultado abaixo da média. Esse tipo de paciente vai ter muito mais perda de implante por não ósseo-integração, da mesma forma que vão ter perdas precoces desses implantes já ósseo-integrados. As Donas Marias e os seus Josés
são pacientes mais difíceis de moldar, mais difíceis de fazer isolamento absoluto, ou seja, mais difícil de tratar no geral. Eles também são pacientes que vão ter acúmulo de bactérias anaeróbias e ainda vão ter mais dificuldade de se defender delas. Eu poderia ir até mais longe e descrever para você inúmeros outros impactos, mas eu acho que você já entendeu que pessoas que hoje são rotuladas como saudáveis são, na verdade, bombas relógios em potencial prontas para explodir na mão do dentista menos avisado, ou então que apenas se apoia de forma superficial nos exames de sangue. Eu também estou mostrando que não dá mais para tapar o sol com a peneira e continuar ignorando que a fisiologia do paciente merece um olhar mais atento e que ignorar isso é jogar poeira para debaixo do tapete. E sabe o que ainda hoje eu ouço de alguns colegas quando eu dou palestra sobre esse assunto? Ah, Pamela, mas eu não atendo muitas pessoas como a Dona Maria ou o seu José. E eu entendo o motivo deles pensarem isso, mas não posso ir embora dessa aula sem esclarecer também o que eu acredito ser apenas uma falha de interpretação do dia a dia que esses colegas vivem. Eu digo isso porque tem mais um personagem nessa história e você precisa conhecer ele. É o Júnior. O Júnior tem 16 anos, é estudante, filho lá da Dona Maria com o seu José. O Júnior adora comer porcaria. Aliás, a comida favorita dele é sanduíche com refrigerante e batata frita. Mas ele também adora miojo, ama salgadinho e não recusa doce nenhuma hora. De fato, o Júnior tem hoje muito mais acesso à alimentação ruim do que na época da Dona Maria e do seu José. As estatísticas não me deixam mentir. A diabetes disparou entre crianças e adolescentes. E se a diabetes aumentou o número de crianças e adolescentes com níveis elevados de açúcar, sofrendo aí glicação nos tecidos, isso é muito mais significativo. Simplesmente pelo fato dessa glicação estar acontecendo ao mesmo tempo em que as células estão em crescimento. E também o periodonto está mais ativo. A síntese de colágeno está muito mais intensa nesse momento. Ou seja, se você atende o Júnior hoje, saiba que ele tem mais chances de estar na faixa de aparentemente saudável do que há 20 anos atrás. Sem contar que o Júnior de hoje é o José de amanhã. Eu não tô falando isso para te assustar, ao contrário. Eu tô provando que essa é a nova realidade dos nossos pacientes e que também é uma realidade diferente daquela que a gente aprendeu na maioria dos cursos ou dos livros de orto, de cirurgia, de dentística e tantas outras especialidades. Essa nossa realidade atual precisa levar em conta esses 4 pilares dos segredos do sangue. E se você chegou até aqui e entendeu esse conteúdo desafiador, eu quero te parabenizar e dizer que eu estou muito feliz de poder contribuir para que mais e mais pacientes recebam tratamentos melhores e que você, que quer fazer parte dessa comunidade, vai poder caminhar comigo nos outros 3 pilares que eu vou abordar na próxima aula. Nessa semana de Masterclass, eu deixei parte do meu tempo disponível para compartilhar aquilo que tem ajudado os meus alunos a se tornarem profissionais mais confiantes e muito mais bem preparados. Eu quero te dizer que isso salta aos olhos dos pacientes e o reconhecimento dos pacientes é algo que não tem preço e que tem um valor tão alto que me enche de orgulho e que valoriza a nossa profissão. Você já sabe que eu vou te deixar 2 tarefas. A primeira é compartilhar esse vídeo usando um dos botões de compartilhamento. E a segunda é deixar a sua mensagem, a sua opinião aqui para mim sobre essa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula, onde eu também vou trazer uma surpresa incrível de presente para você.